Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Envelhecendo. E agora? Nesse podcast, nós vamos te mostrar que a vida pode se tornar ainda mais interessante com o passar do tempo. Talvez não nessa temática que vamos abordar hoje, mas tem todos os nossos outros capítulos. Meu nome é Helena Leon e eu sou o host desse podcast. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra lá dos canais do Instagram @geriatriacomiola, e hoje a gente está com a nossa convidada, a doutora Carla Statz, médica ginecologista especialista em reprodução humana. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Vinícius, obrigada, Helena, pelo convite. Eu espero colaborar com o podcast de vocês e que seja um sucesso. Show! Então, como a Helena brincou, né, hoje a gente vai falar um pouco sobre infertilidade, né, que é uma coisa que não dá para deixar o tempo passar muito, senão começa a dar problema, né. Então, Carla, faz uma introdução para nós sobre o tema, né, eu e a Helena estamos aqui numa faixa etária, né, tentando engravidar, né, depois a gente pode falar um pouco sobre nós, que a gente tá tendo problema, a Carla é nossa médica, enfim, né, que hoje em dia a gente tem visto muitos casos, né, não sei se é porque nós estamos nessa faixa etária de infertilidade, né, Porque mas... é na nossa bolha. Ou é nossa bolha, mas assim, a gente até dei uma olhada, né, e vi que as bibliografias trazem aí que até 10 a 15% dos casais têm algum problema de infertilidade, né, então é uma prevalência bastante grande, né? Bom, Vinícius, bom, Helena, vocês não estão numa bolha sozinhos, né? O Vinícius bem falou, a infertilidade no mundo, ela atinge em torno de 15% dos casais, né? Se falar de 1 a cada 6 casais vão ter algum grau de dificuldade de engravidar. E hoje mesmo, começando brincando, um casal disse, mas todo mundo engravida, porque é o que eu escuto no meu consultório. Mas todo mundo engravida, menos a gente. Daí eu brinquei, a minha mãe dizia que você não é todo mundo. Né? Então, tem os 15%, falei para esse casal, se vocês não fossem os 15%, vocês não estariam no meu consultório, precisando de ajuda para engravidar. Mas o que mais preocupa, Vinícius e Helena, é que as previsões, elas são sombrias em relação à fertilidade do mundo. Né? Muito catastróficas, se eu for dizer para ele. Estima-se que daqui 2 décadas, 50% dos casais no mundo vão precisar de tratamento de reprodução assistida, o que é muito alto. Existe uma queda significativa da fertilidade mundial. E para isso existem vários fatores que a gente vai conversar aqui, né? Eu vou tentar falar um pouquinho dos fatores femininos, dos masculinos, mas no geral, esses fatores femininos e masculinos, eles estão associados. E principalmente ao nosso estilo de vida. É muito difícil, hoje até eu gravei um videozinho indo para a cesárea do Alessio, que como é difícil você convencer as pessoas, mesmo os tentantes, que eles precisam ter uma vida saudável, um estilo de vida saudável, dormir bem, se alimentar de forma saudável com comida de verdade. Eu acho que esse é o meu principal desafio, né? E outro principal desafio é convencer as mulheres que elas têm tempo de validade, né? É verdade, Muito olha bem. a idade aí, ó, viu? Não dá pra deixar passar o tempo sempre, gente. Mas só para fazer um parênteses, né, de novo, antes, todos os capítulos a gente fala aqui sobre hábitos de vida, né? Então, entra tema, sai tema, a gente tá falando de hábitos de vida, né? Então, só sempre reforçando essa temática, né, pessoal? Então, para ser fértil tem que ter bons hábitos de vida, para não ter doença cardiovascular, para não ter demência, para não ter câncer de mama. Então, né, para tudo isso entra. Então, tem que se cuidar. Mas tá bom. Então, acho que a nossa primeira pergunta, né, para começar assim, acho que tem muita gente que não tem esse conceito, eu não tinha, né, até pouco tempo atrás. Como é que a gente define infertilidade? Quando que a gente diz que uma mulher, um casal, um homem é infértil? Na verdade, tudo que se baseia em infertilidade ainda vem em prol da mulher, né? Então, a gente pode dizer que um casal é infértil se a paciente, a mulher, tem menos de 35 anos e esse casal está há 1 ano tentando engravidar. Desde que tenha uma atividade sexual adequada, satisfatória, no mínimo 2 vezes por semana, e desde que a paciente menstrue de forma regular, com ciclos regulares. As pacientes confundem muito
que elas acham que ciclo menstrual regular é um ciclo que tem que vir sempre no mesmo dia do calendário cronológico que a gente tem, janeiro, fevereiro. Não. A paciente tem que entender que cada paciente tem seu ciclo e os ciclos eles são variáveis de mulher para mulher. Então, se a paciente tem um ciclo regular, que ela conta os intervalos entre o primeiro dia de uma menstruação e o primeiro dia da outra menstruação, e percebe que existe uma certa regularidade e tem atividade sexual adequada e está em dia com os seus exames de rotina, até 35 anos, 1 ano. Dos 36 aos 39, 6 meses. E o casal com mais de 40, a mulher com mais de 40, ela precisa buscar pelo menos uma investigação básica da parte fértil. E claro que ela não sabe, né? Ela foi procurar ajuda com 5, 6 meses, né? Então ela não sabia a definição, senão ela tinha esperado mais tempo, né? Não. Mas quando eu cheguei no primeiro ginecologista que eu fui, né? Eu cheguei já junto com o Vinícius, porque eu já disse que eu ia ir fazer todos os exames e que o Vinícius ia fazer também. Eu cheguei para ele e eu disse que eu queria. Ele disse: você sabe que você não. Para caracterizar como infertilidade, vocês teriam que estar tentando há 1 ano e tal. E eu disse: eu sei, o Vinícius já tinha me dito. Eu sabia porque ele já tinha me dito. Mas, né, santo de casa não faz milagre. E aí eu obriguei meu médico a me dar os exames também. Na verdade, assim, ó, hoje, como eu falei para vocês desde o início, existe uma queda significativa da fertilidade, tanto masculina quanto feminina. A gente recomenda que toda mulher acima de 30 anos, independente de tentar engravidar ou não, ela busque saber da sua reserva ovariana. É muito importante, porque as mulheres têm que ter a consciência de que os nossos óvulos, eles nascem com a gente. E quando a gente nasce, a gente ganha de presente de 300 a 500 mil folículos primordiais que vão se tornar o óvulo. E o nosso ovário, ele nasceu programado para parar de funcionar, senão nós não entraríamos na menopausa. A gente só entra na menopausa porque a gente parou de produzir folículo. E parou de produzir folículo, a gente parou de produzir estradiol, que é nosso hormônio. E por isso que a gente tem os sintomas menopausais. E o que acontece? Quando a gente começa a menstruar, lá na puberdade, o meu ovário, o seu ovário, Helena, ele se programou para recrutar 1000 folículos por mês. Desses 1000 folículos, a gente vai ter um óvulo maduro. Então, 999 a gente vai perder por um processo que na medicina a gente chama de apoptose, que é a morte programada. Independente da paciente estar usando contraceptivo, da paciente ter DIU, da paciente, vai perder. Algumas pacientes, 25% das pacientes, nascem com uma baixa reserva que a gente não consegue definir a causa. A gente chama isso de idiopático, né? A gente não consegue definir. Então, 25% das mulheres é muita mulher com baixa reserva. E o tempo, ele é crucial para a paciente que tem baixa reserva. A paciente de baixa reserva não vai conseguir engravidar naturalmente? Não. Eu falei isso para vocês. A paciente de baixa reserva, ela tem plenas condições de engravidar naturalmente. O problema é ela esperar. O que acontece na reprodução assistida nos tratamentos? Existe um funil. Eu ter 4, 5 folículos não significa que eu vou ter 4, 5 óvulos. E eu ter 4, 5 óvulos não significa que eles vão todos fertilizar. E esses fertilizados não significa que eu vou ter bebê no final do 5º dia. Então essa é a preocupação do médico da reprodução humana. Você ter uma quantidade adequada para que no final do funil, é que nem aquelas maquininhas, sabe, de bingo? Uhum. Para que no final do processo a gente tenha pelo menos 1 ou 2 ou 3 embriões viáveis para transferência. Mas então, voltando ali na parte de... Beleza, definimos a infertilidade, então seria recomendado que o pessoal da nossa faixa etária aqui, então, pesquisasse, fizesse o antimileriano lá. Toda mulher acima de 30 anos tem indicação de fazer o antimileriano. Eu tenho pacientes menopausadas com 26 anos. A gente chama isso, não chama de menopausa, a gente chama isso de insuficiência ovariana prematura. Inclusive o tratamento hormonal para essa paciente, ele é diferenciado, ele não pode ser igual uma mulher da minha idade que entra na menopausa e que eu vou usar a mínima dose hormonal possível para me manter bem e saudável.
Essa paciente não, ela tem que entender que os hormônios dela estavam aflorados nessa idade. E se ela não fizer um tratamento hormonal diferenciado, ela vai perder massa óssea, ela vai aumentar as doenças cardiovasculares precocemente. Tu imagina uma menina que tomou 13 anos de anticoncepcional, que foi diagnosticada pelo médico com 13 anos com ovário policístico. Toma 13 anos de contraceptivo. Casa aos 25 e para de tomar o seu anticoncepcional para engravidar. E nunca mais menstrua. E começa com fogacho, calorão, ressecamento vaginal, dor articular, insônia. Toda o compêndio de sintomatologia do climatério. E busca uma assistência médica, ela está menopausada com 26 anos. E daí você tem que entregar isso para a paciente. E assim, a gente tem observado gradativamente uma piora da reserva ovariana. Muito. Eu tenho pegado muita paciente jovem com baixa reserva. E as pacientes, elas precisam, esse podcast eu acho maravilhoso. Eu adoro falar sobre o assunto, vocês sabem que eu fico horas falando. Eu acho maravilhoso, porque a gente tem que levar esse tipo de conhecimento para os pacientes. Com certeza. A maioria das pessoas, quando eu conto o resultado do meu antimileriano, elas me perguntam, mas o que é isso? As pessoas nem sabem o que é. Então, inclusive, eu queria que tu nos explicasse o que é o antimileriano, o que ele mede. Então, eu falei para vocês dos folículos que a gente nasce com eles, né? Os folículos, eles têm uma classificação. Eles são folículos primordiais, depois folículos pré-antrais, antrais e em desenvolvimento, o desenvolvimento é aquele folículo que sai para se tornar um folículo maduro e liberar. Aquele que a gente enxerga no ultrassom. Aquele que a gente enxerga. Então, os folículos pré-antrais são os folículos que a gente não enxerga, mas eles expressam na sua superfície esse marcador, que é um hormônio, que é o antimileriano. Então, se eu tenho muito folículo, eu vou ter um antimileriano aumentado. Se eu tenho pouco folículo, eu vou ter um antimileriano diminuído. Ele é uma medida indireta da quantidade de folículos pré-antrais. Os folículos antrais é aqueles que a gente conta, que a gente tem uma outra forma de avaliar a reserva ovariana, que é a contagem dos folículos antrais. Esses são os folículos que já criaram líquido no seu interior, porque os outros eles só são visíveis à medida que a gente faz um estudo histológico de biópsia, né? E os antrais não. Os antrais são aqueles que eu olho no ultrassom e eu consigo enxergar, porque eles têm líquido dentro. Então, eles são visíveis. São todos os folículos que têm uma medida entre 2 e 9 milímetros. E é um marcador de reserva ovariana. Uma boa reserva é de 7 a 10, uma reserva excelente acima de 10, e uma baixa reserva quando eu conto nos 2 ovários a quantidade abaixo de 7. Molto bene, né? Já conhecemos bem essa história que fomos lá, né? E a Helena tinha quanto na primeira vez? 2 vezes. 4, 5. 4 na última, né? 6. Que eu não acreditei, né, Miola, quando vocês chegaram lá. Pra vocês saberem, a Helena tem baixa reserva ovariana. Ela tem 0,33 o antimileriano, né? 0,40. Não. 0,31 em um e 0,29 no outro. Mais ou menos. Então... em torno de 0,3. Bem incompatível com a sua idade. Já fiz 2 vezes porque meus médicos aqui não acreditaram. Verdade. Eu mesma não acreditei. Quando eles chegaram na minha frente, eu falei, não, isso aqui deve estar errado. Mas não estava, infelizmente. É verdade. Né? Mas e aí, entrando já nessa questão que a gente falou, então, acho que vamos falar sobre as principais causas de infertilidade, né? Como é que a gente... É homem e mulher, é os dois? Na verdade, assim, eu sempre brinco que a infertilidade ela tem que ser conjugal. Porque você definir a infertilidade para um dos cônjuges é dar uma carga muito grande de responsabilidade e de comprometimento de ser essa pessoa infértil. Vou brincar que ninguém engravida com o dedo, né? Então a gente precisa de nem casa sozinho, né? Então casamento sozinho, é 2. Né? E a questão da infertilidade, basicamente ela é dividida assim, 40% de causa feminina, 40% de causa masculina, que é bastante, e 20% da causa conjugal. Você às vezes tem uma endometriose associada com uma baixa taxa espermática. Você tem uma baixa reserva associada com uma varicocele e uma qualidade espermática ruim.
uma baixa motilidade, né? Então, essas são as infertilidades que eu brinco que junto à fome com a vontade de comer, né? Mas, na grande maioria das vezes, eu falo, a infertilidade, por mais que seja, às vezes, feminina, ela é conjugal, porque não vai engravidar sozinho. Sim. Helena quer me perguntar o quê? Não. Eu brinco assim, ó, gente. Ovário não tem botox, tá? Você pode fazer botox para tirar as linhas de expressão, você pode fazer preenchimento para ficar bonita, mas o ovário não tem botox. Ele envelhece. Nós temos uma parte do nosso DNA, né, que chama-se telômeros. O Vinícius conhece bem, porque ele atende todo mundo com telômero curto. E à medida que a gente vai perdendo pedacinhos do nosso telômero, a gente vai envelhecendo, né? É claro que uma paciente jovem de baixa reserva, ela tem um melhor resultado nos tratamentos de reprodução assistida. Óbvio, aquele óvulo, por mais que ela tenha uma baixa reserva, ele é jovem. Diferente de eu pegar uma paciente de 40 anos com uma baixa reserva. Aquele óvulo é velho. Uhum. Por mais que a carinha pareça de 20. Tá, mas assim, as causas masculinas, a gente tem várias, né? Mas a maioria delas estão associados com... Estilo de vida. Sim, mas fala um pouco mais sobre as causas, assim, pra gente entender um pouco melhor. Vamos entender, assim, as causas masculinas, né? Até agora, eu voltei a menos de um mês do Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida. E o que me chamou a atenção é exatamente o envelhecimento do espermatozoide. É a quantidade de dano no DNA do espermatozoide que tem acabado com a qualidade espermática do homem. Então, assim, as causas, elas podem ser ambientais. Dentro das ambientais, elas podem ser a exposição trabalhista, algum agrotóxico, excesso de calor, veneno, pesticida. A tinta automotiva, vocês sabiam que ela é extremamente tóxica para os ovários, para os testículos? Os piores espermogramas que eu já peguei são chapeadores. Não sabia, mas acredito. A tinta automotiva é péssima. Dentro, isso para fatores ambientais, né? A poluição, ela tem colaborado. Tem um estudo aí mostrando que quanto mais poluída é a cidade, mais inférteis são as pessoas. Imagina esse ar que a gente estava respirando esses dias. Acabou de entrar na atualização do Lancet desse ano como fator de risco para demência. Então, se é ruim para o cérebro, é ruim para o testículo. Com certeza. Né? Obesidade. Obesidade é um fator importante de infertilidade masculina. Por quê? Porque existe uma alteração da produção hormonal. O homem mais obeso, ele produz mais estradiol do que testo, inclusive chegando às vezes até uma inversão, né? Existe uma relação num cálculo que a gente faz. E porque aquece os testículos. Vocês já pensaram que o testículo está numa bolsa porque ele precisa de uma temperatura menor do que do corpo? 1 grau a menos de temperatura. O homem obeso, ele... Bem pensado, sim, né? todos os mamíferos. Dentro do corpo, ele vai pra fora pra resfriar. Olha ali os meninos descobrindo isso agora na idade adulta, né? Todos os mamíferos machos têm os testículos fora do corpo, porque eles precisam de uma temperatura menor. Então, a pessoa que usa a cueca mais apertada, a pessoa que é obesa, né? A pessoa que é obesa, ela vai comprimir... uma canção pra ti, Vinícius. Boa! Ela vai comprimir mais o testículo. Ele vai reter mais perto do corpo, vai aquecer mais, né? Motorista fica, desculpa assim, dá pra falar? Sentado o dia inteiro em cima das bolas. Pode falar aqui. Pode? Sim, family friendly, mas a gente não fala nada demais. Então, aquece. E os hábitos, né? Cigarro, narguile, excesso de álcool, as drogas ilícitas, que os coquetelzinhos, esses que usam eu sou velha, não sei, mas o nome daquilo que usam nas festas raves, aí nas festas eletrônicas, né? Que chamam de balinha. Excesso de energético. E as pessoas desempacotam muito mais. Né? Pois tô sabendo, pessoal, que energético, café, essas coisas, Café. tudo ela nos proibiu. Uhum. Lá em casa agora nem tem mais Refrigerante.
né? A cafeína tem vários estudos mostrando, tanto em fertilidade feminina quanto masculina. Daí tu imagina, eu peguei um cara ontem, novo, ele toma 3 energéticos por dia. Caramba. 1 litro de coca. Poxa, mas daí tá de sacanagem, né? Não, é verdade. E daí assim, e ele trabalha das 2 às 5 da tarde, quando chega, das 2 da manhã às 5 da tarde. E quando chega às 2 da tarde, ele tá muito cansado. Ele toma um rebite. Tá legal a vida aí, tá firme. Mas, Vinícius, isso é uma rotina, acreditem, no meu consultório. A obesidade da mulher, muito ciclo anormal por obesidade, né? E isso tudo vai causando um negócio que a gente chama de estresse oxidativo, que é o que deve dar demência, né, Vinícius? Sim, inflamação, né? Processo A gente fala em inflamatório. todos os podcasts também, a gente fala aqui de inflamação, né? Inflammaging, né? Fenômeno é o processo inflamatório relacionado ao envelhecimento, né? E a todos os outros órgãos. E existe até um exame que a gente mede o grau de dano do DNA do espermatozoide. Ele chama-se DNA-FRAG. Não sei se vocês sabem, mas o espermatozoide ele é 200 vezes menor do que o óvulo, né? Nós temos um óvulo folgado com a mesma quantidade de material genético que um espermatozoide. E o espermatozoide é 200 vezes menor que um óvulo. Como que ele consegue carregar esse material genético? Ele precisa compactar esse material genético. Essa fita de DNA, ela mais ou menos é enrolada tipo um carretel. E quando ela sofre estresse oxidativo, quando esse DNA espermático está doente, essa fita se quebra. Enrola, quebra, enrola, quebra, enrola, quebra. Então, essa fratura no DNA espermático tem um exame que chama-se DNA-FRAG. Que quanto mais você tem dano do DNA, mais insucesso nos tratamentos de reprodução assistida e mais aborto. Muitas mulheres carregam para si a responsabilidade do aborto, quando na verdade esse aborto pode ter sido de causa masculina. Olha só. Tá, mas quando faz um espermograma normal, isso não é Não vê esse detectado. outro exame. Tem que pedir um exame especial, mas esse exame ele tem indicação em quem? Em falhas de implantação embrionária, em falhas de fertilização in vitro e em pacientes cuja as mulheres passaram por abortamento de repetição. É mandatório você pesquisar se a causa, existe um percentual que a gente considera normal dentro do volume ejaculado desse espermatozoide. A gente considera ideal que o homem não tenha mais que 17% de fragmentação do seu DNA. Interessante. Infecção também pode aumentar o estresse oxidativo. Tudo que faz mal para a saúde e para as outras células faz mal para as células germinativas, tanto os ovários quanto os espermatozoides. Uma curiosidade, a Organização Mundial da Saúde, eu acho que, não sei se é a 5ª ou 6ª revisão do espermograma. E eles têm sido mais amigáveis com taxas espermáticas menores. O que a gente considera em 94 ruim, hoje já é considerado bom. Então vai diminuir. Ampliando os limites ali de aceitação. Os limites de aceitação. Que coisa, né? Impressionante, né? O impacto da vida moderna, né? Na fertilidade. Para quem não sabe, o espermograma é o exame que o homem faz para ver se os espermatozoides andam bem, Se são estão ativos, normais. tem Bom, uma né? quantidade necessária, né? Vai lá no laboratório e faz no potinho e leva para análise. Faz Beleza. um patinho. E aí... Bonitinho o jeito que você falou. Eu sou mais grosseira Eu no sou consultório. gentleman, né? Gentleman. Um podcast family friendly Mas nem é, porque eu fico falando besteira aqui toda A hora. gente falou então dos principais fatores masculinos e femininos, provavelmente a idade é o principal. O principal fator prognóstico da reprodução humana é o fator idade materna. Se bem que mostraram os estudos agora que homens acima de 40 anos já estão velhos também. E homens acima de 50 anos dão mais bebês com autismo, esquizofrenia, síndrome de Down e doenças
osteometabólicos, como displasias, nanismos, mas Down e as doenças psiquiátricas estão bastante relacionadas com a idade paterna avançada, principalmente autismo e esquizofrenia. Meu Deus. Homens de 50 anos ou mais, por favor, tenham filhos mais cedo. Então, qual seria, assim, a idade limite ali para um planejamento Ideal? de uma gravidez segura? Não, o ideal era todas as mulheres engravidarem entre 20 e 30 anos, que ninguém vai engravidar nessa idade, né? 20 a 30 anos, é a idade ideal. É o melhor percentual de chance de gravidez, 30%. Vai dizer, só 30% de chance de engravidar num dia fértil, com tudo certinho? Só 30. Dos 30 aos 35, 25% de chance. Dos 36 aos 39, 15% de chance. Dos 40 aos 42, 5%. E com mais de 42, 2% de chance de gestação natural, né? Sem nada. E Aí antes dos 20 passou na esquina o espermatozoide já... Sim, mas também a gente não recomenda engravidar antes dos 20, né? Porque os erros genéticos, eles são nos extremos da vida reprodutiva. Até os 20 por imaturidade, né? Daqueles ovos. E depois dos 38 a 39 por idade mesmo, por velheira. Interessante, né? Isso daria um longo debate sobre, né, como as mudanças da sociedade moderna e o papel da mulher no mercado de trabalho também influenciam, né, a dificuldade que a gente está tendo. Isso dá uma baita reflexão, né? Porque realmente, tipo... Porque não adianta, só a mulher pode... Não, só a mulher, né? Mas, assim, a mulher, o homem, você falou ali, é ruim, né? Mas, né, é muito complicado. O homem é o fator mutável do casal. É um fator que a gente consegue mudar. A mulher não. A gente pode dar vitamina para melhorar um pouco a qualidade, mas é imutável. O DNA, o dano feito pela idade, ele é imutável. O homem, ele produz uma carga nova de espermatozoide a cada 90 dias. Então, a gente pode mudar. Se em 90 dias eu mudei o estilo de vida daquele homem, se eu suplementei as vitaminas que alguns não gostam de tomar, né? E não é que eu não gosto, tô tomando. Se tem uma baixa taxa espermática, a gente pode usar a medicação para aumentar, né? Ele é um fator mutável. Isso foi discutido agora no último congresso e é o único fator mutável que a gente pode melhorar as perspectivas de tratamento da reprodução assistida. Já a mulher, ela é um fator imutável. Muito antes, pelo contrário. Quanto mais o tempo passa, pior a coisa fica. Legal. Por isso que eu sou uma defensora do congelamento de óvulos. Social, né? E hoje, oncológico, a né? Carla vai ser uma avó cedo, porque os filhos dela já estão quase com 20 anos. Não, amiga, eles vão congelar sêmen. Aí ela vai dizer, façam filho. Não. Mas é bom que eles tenham filho cedo. Claro, no potinho, lá no congelamento, lá no laboratório de reprodução assistida, vai ficar todos os meus netos lá congelados, bem bonitinhos. Não, você também não quer ser boa tarde, depois não dá pra aproveitar. Gente, eu tenho 53 anos, sou muito jovem ainda. Não, eu quero botar rodinha nos meus pés e passear o mundo, não criar neto. Bom, mas assim, a gente falou um pouco sobre o homem, mas acho que vale a pena a gente passar um pouco sobre as causas femininas ali, porque tem alguma coisa mais específica, assim, a gente falou da baixa reserva ovariana, mas tem os problemas relacionados à parte anatômica, estrutural da mulher. Tem, porque assim, ó, como todos os órgãos, o útero também envelhece. Então, as mulheres mais velhas, elas terão mais dificuldade, às vezes, de manter uma gestação. Justamente porque a circulação uterina, ela não é igual a uma menina de 25, 26 anos. A mulher mais velha, ela tem mais alterações obstétricas, tipo pré-eclâmpsia, diabetes, uma placentação errada, né? A placenta que se insere de forma anormal. Ela vai ter mais dificuldade de alimentar o feto por conta da alteração uterina. Os pacientes sofrem, o nosso útero também envelhece, o nosso endométrio envelhece, né? Então, isso também tem um impacto, não é só apenas a qualidade do óvulo, mas a qualidade do útero também.
Legal. E a gente conhece também muitas meninas que têm endometriose, né? E só descobrem quando estão tentando engravidar, assim. Pois é, Helena, uma pena, né? Porque endometriose é uma doença bem prevalente também, igual a taxa mais ou menos semelhante à da infertilidade. Em torno de 15% das mulheres sofrem de endometriose. O problema da endometriose é que é um sintoma que não é valorizado pelo médico da paciente, né? Todo mundo acha que cólica pode ser normal, que dor é normal, e vai passando o tempo e as endometrioses vão ficando cada vez mais severas. E ela é um importante fator, sim, de, inclusive, perda da função ovariana. Se você tem uma endometriose no ovário, essa endometriose ovariana, ela pode consumir a tua quantidade de folículo. E a própria cirurgia pode acabar com a reserva ovariana, porque quando você vai cortar esse ovário, você vai tirar esse endometrioma, você vai cauterizar, você já queimou milhares de folículos ali, né? Então, assim, as coisas que podem colaborar com uma baixa reserva ovariana. Endometriose, cirurgias ovarianas inadvertidas, que não precisariam ser feitas e que foram feitas, ovários que foram retirados de forma desnecessária, as doenças autoimunes, eu não sei o miola, mas a gente tem visto também um aumento de doenças autoimunes. Todas as doenças autoimunes, desde tireoide, de lúpus, doenças intestinais tipo Crohn, retocolite ulcerativa, elas têm uma ligação direta com pacientes com menor reserva ovariana. A gente não sabe por quê. Acredita-se que o ovário também possa sofrer uma doença autoimune, que a gente chamaria de oforite autoimune. Mas como o ovário não tem um marcador específico, como a tireoide tem, que é o anti-TPO, antitireoglobulina, como o lúpus tem, como a doença de Crohn tem, como outras doenças reumatológicas têm, a gente não consegue definir, mas acredita-se que o ovário também possa passar por um processo de autodestruição. Por isso que a gente também pode ter baixa reserva. E os hábitos femininos, o cigarro, o narguile, tudo que pode prejudicar a tua saúde pode prejudicar o ovário também. Acho que vale o disclaimer aqui de falar que o principal sintoma da endometriose é a dor exagerada durante o período menstrual. O principal, sim. Isso, porque, claro, tem outros, né, mas muitas pessoas talvez não devem saber, mas é o principal, né, então uma cólica exagerada, uma dor muito intensa durante o período menstrual. Uma dor na atividade sexual profunda. Isso, né? Que não é compatível com o que se acharia que é uma dor menstrual normal. E nós levamos, infelizmente, 11 anos. Ontem eu fiz uma foto da tela do NSC Notícias, eu acho, estou fazendo propaganda para eles. Mas eles falaram sobre endometriose. E eu fiz fotografei do meu celular e postei no meu Instagram. Porque me chama a atenção, por que as mulheres precisam sofrer 11 anos até ter um diagnóstico de uma doença que é extremamente destrutiva. Porque ela destrói a pelve da mulher, ela destrói a atividade sexual porque dói, essa semana saiu uma reportagem que ela aumenta as doenças cardiovasculares, inclusive infarto. Então tá. E então chegamos ao ponto de que o casal foi lá, fez os exames, né, e tem algum diagnóstico que leva à infertilidade. Então quais são as opções de tratamento que a gente tem hoje em dia para esses casais? Então, eu e a Helena. O primeiro e principal... Não, vamos falar no geral primeiro, né? No geral, que nós não temos tantas opções assim. A primeira opção de tratamento é mudar o estilo de vida. Porque eu tenho muita gravidez natural com a mudança do estilo de vida. A paciente que não ovula, que está obesa. Você sabe que se a paciente ela é obesa ou sobrepeso, se ela perder 10% do peso, ela vai aumentar 20% a taxa de gravidez. É muito, é dobrar as chances que ela tem. Eu sabia que era bem alto. Uhum. Então, assim, é mudar o estilo de vida. É conversar com aquele casal. Bom, mudou todo o estilo de vida, não engravidou, ou a gente fez o diagnóstico, então, miola de uma alteração espermática, um espermograma infeccioso, a gente vai tratar com antibiótico, né? Ou então, uma síndrome anovulatória, que a paciente não ovula. Daí a gente pode partir para duas formas de tratamento. A gente tem tratamento de baixa complexidade e de alta complexidade. O problema dos tratamentos de baixa complexidade, vocês já sabem que é baixa taxa de sucesso. E eu sempre falo para o casal,
Porque o casal que vai fazer o tratamento, ele vai criar expectativa. E a mulher vai criar mais expectativa que o homem. E a hora que não der certo, ela vai se frustrar. E vai gradativamente se frustrando. E às vezes dá um tempo. Eu falo que mulher tentando é fênix, né? Renasce das cinzas e vem de novo. Os casais não desistem quando eles têm esse sonho muito alto de ter filhos. Então, são os de baixa complexidade, que é coito programado, que é feito uma estimulação ovariana com medicação via oral, pouca medicação injetável, e você dá o horário deles namorarem em casa, né? É quase que eu falei outra coisa. Pode falar. Transar. Transar é uma palavra que é family friendly. Então tá bom. E a inseminação intrauterina, que aumenta as taxas um pouco mais, porque você vai fazer uma seleção espermática. Mas isso independe do médico e independe do paciente. Porque a parte biológica vai ter que fazer o serviço deles. Os espermatozoides vão ter que ir lá, quebrar a coroa radiada, vão ter que andar sozinho, por mais que eles foram selecionados. Então, as taxas de sucesso vão aí em 20%, quanto muito 25%, né? E daí, os de reprodução assistida. Hoje a gente... Mas só para fazer para você que está escutando, vendo esse podcast pela primeira vez e nunca ouviu falar do coito programado, é isso aí, né? O ginecologista vai lá, fica olhando o óvulo crescer, e aí quando ele mais ou menos programa que vai explodir o óvulo, ele vai lá e dá a ordem para você e tu tal dia, mais ou menos essa hora você tem que namorar. Tem que ir lá com hora marcada, não é moleza não. Não, eu acho broxante, pronto, falei. É a palavra do coito programado, é broxante. Porque não desvincula um ato que tem que ser prazeroso de um ato de fazer filho. Eu sou muito mais favorável a uma inseminação, cujos custos não se elevam muito, mas você desvincula. Você acaba desvinculando. Broxante é se a mulher não quer fazer na hora, né? Daí como é que o cara faz quase que sozinho? Aí o pau tora. Viu? Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho casal que chegou no meu consultório depois de uma orientação de coito programado, pediram para conversar comigo, chegaram assim, a gente não engravidou. E eu falei, mas não deu tempo ainda? Como é que você sabe ali? Não, doutora, não deu. Quem broxou foi ele. Não deu. Essa história de comparecer na hora, marcada, assim, não deu. Não consegui. Eu falei, por isso que assim, E assim, a orientação é fazer... Mas é difícil, não tem clima, é muito... A orientação é que assim, as taxas de coito programado e de inseminação intrauterina, elas são progressivas, a taxa de sucesso. Então, você tem que fazer para saber que você tem mais chance no segundo e que você vai ter mais chance no terceiro. Até lá, o casal está brigando, né? Sim. Então, eu prefiro como... médica, mulher, inclusive, porque a gente escuta as reclamações no consultório, né? Faz um coito, se não der, faz uma inseminação, 2, e não dá para fazer mais que 3. Porque se você não engravidou em 3, é melhor você partir para um tratamento de alta complexidade, que tem muito mais taxas de sucesso, dependendo da idade materna também. Tá bem, então vamos continuar para os tratamentos de... alta complexidade. Tratamento complexidade. Isso. Nós temos 2, que todo mundo chama de FIV, mas FIV é o nome genérico, né? FIV é fertilização in vitro. Foi o primeiro tratamento a ser estabelecido. Contemplava apenas mulheres com problema reprodutivo. Homem nenhum podia ter problema reprodutivo para fazer fertilização in vitro. Ou não podia ter uma taxa espermática ruim, porque senão não dava para fazer. Porque, curiosamente, não sei se você sabe, num processamento seminal ou na capacitação que o espermatozoide passa pelo trato genital feminino, que é subir pelo colo, avançar pelo útero, lá pelas trompas, eu preciso ter no mínimo 5 milhões de espermatozoides que cheguem no óvulo. Então, antigamente, só fazia FIV quem tinha um fator masculino legal, um bom potencial reprodutivo, e mulheres que passaram por laqueadura, obstrução tubária, as mulheres que não ovulavam, né? Porque se colhia o óvulo, se colocava dentro de um tubo de ensaio, se depositava lá os 5 milhões de espermatozoides, se mantinha lá durante 24 horas. No dia seguinte, você recolhia
olhava os óvulos que tinham fertilizados, e isso é fertilização in vitro. É o bebê de proveito. Que legal. Daí, só que assim, os homens com baixa taxa, e hoje eu tenho muito homem com baixa taxa. Quando eu falo baixa taxa, é menos de 5 milhões no ejaculado total. Que faz um processamento seminal, tem aí 100 mil, 200 mil. Esses homens e esses casais, eles não eram contemplados. Até que um gênio americano, não lembro o nome dele agora, inventou a ICSI, que é o que 99% dos laboratórios de reprodução humana hoje utilizam. Coleta-se os óvulos através de uma punção, coleta o sêmen e a embriologista, através do micromanipulador, pega aquele óvulozinho, quebra a cauda do espermatozoide para ele parar de mexer, né? Para ele ficar imóvel, suga ele dentro de uma agulhinha, pega esse espermatozoide e injeta dentro do óvulo. Por isso, ICSI, injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Depois de injetado, esses óvulos com esse espermatozoide vão para uma estufinha, né, uma incubadora, e que vai ficar lá 24 horas. No dia seguinte, a embriologista abre a incubadora e vai ver quantos fertilizaram. Como que ela sabe quantos estão fertilizados? Porque é tão bonitinho de ver, porque existe um casamento dos DNA, a gente chama de pronúcleos. Existem 2 pronúcleos, eles estão bem assim, ó. Tem um óvulozinho, que parece uma geminha de ovo, e os 2 pronúcleos assim. E daí ela sabe que de 8 óvulos que ela injetou, tem 6, 5, 4 fertilizados. E aí ela pega um espermatozoide Por e bota vez. dentro de um óvulo. Uhum, por vez. Mas isso é muito nano. É bem nano. Muito pequeno. Imagina. É minúsculo. Então, existia a técnica antiga que eles colocavam um monte de espermatozoide dentro tudo de um tubo só. Com e um aí, óvulo. E aí eles faziam o serviço deles ali. Cada tubinho de ensaio esse recebia um óvulo. Com 5 milhões de espermatozoides. Por isso que o homem tinha que ter uma boa capacidade reprodutiva, senão não saía FIV. E aí agora é 1 para 1. Se o homem tiver, Pegamos. por exemplo, assim, eu tenho um casal já gestante, estão acompanhando com o Jonatas, ele nasceu sem espermatozoide. Ele nasceu sem espermatozoide porque ele nasceu sem o ducto que leva o espermatozoide do testículo para fora, que é o ducto deferente, que é onde se faz a vasectomia. Então, brinco que ele nasceu vasectomizado, né? Mas ele tem espermatozoide. Tem, tá mas lá essa dentro. coleta foi feita no testículo, no epidídimo, que o testículo tem 2 estruturas, onde se produz o espermatozoide no testículo, mas onde os espermatozoides passam pelo processo de maturação, de ficarem maduros e aprenderem a nadar para sair, é no epidídimo. Então, a gente faz uma punção no epidídimo com uma agulhinha fininha e aspira os espermatozoides dali. Essa minha paciente, ela coletou 10 óvulos e esse marido dela coletou 10, 12 espermatozoides na punção. Então, deu um espermatozoide para cada óvulo e tá louco de bom. Então, eu brinco, você tendo espermatozoide móvel, porque não pode ser imóvel, porque tu não sabe se tá morto ou tá vivo, né? Tem que estar se mexendo. Nem que não nade, mas tem que ser um cachorrinho louco, pelo menos correndo ao redor do próprio rabo. Ele tem que estar se mexendo, senão tu não sabe se ele está vivo. Não dá pra pegar o espermatozoide morto e botar dentro do óvulo, que não vai fecundar, né? E daí, assim, desta forma. E eles, com o bebezinho a caminho que o Jonathan está fazendo pré-natal. Que legal. Mas então a outra, são só essas 2 metodologias. Da alta complexidade, sim. Que a outra Mas ninguém mais faz, né? Não, muito difícil a gente fazer outra. Não tem, eu não conheço nenhuma clínica que faz FIV hoje em dia aqui no Brasil. E nem Mas fora. vive desse jeito aí. FIV do jeito Da fertilização tradicional. in vitro mesmo, ali, no vidrinho. No vidrinho. Fertiliza no vidrinho e não porque coloca... eu acho que a gente usa o termo FIV mesmo, mas eu nunca genérico. imaginei que ainda fazia dentro de um tubo de ensaio. A gente fala FIV porque as pessoas conhecem pelo tema. Uhum. Se você vai falar assim para um casal, não, você precisa fazer uma ICSI. Eles ficam assim, tá olhando. O que essa louca falou? Na verdade, tem muita gente que não sabe a diferença entre inseminação e fertilização. Não. Porque quando eu conto Não que sabe. eu fiz uma inseminação, eles sempre me perguntam. Né? Eu digo, A inseminação é você colher o sêmen no laboratório, processar o sêmen, tirar os melhores, e você
esse sêmen, através de um catéter de transferência de sêmen, eu coloco dentro do útero e injeto esse sêmen lá dentro. Lá na portinha das trompas. Bem na boquinha delas. E esses bonitinhos têm que se dividir e procurar o óvulo sozinho. E isso é inseminação. E pode ter mais de um óvulo, né? Porque pode ter... Gestação múltipla, inclusive. Pode ter estimulado, né? E ter crescido ali mais de um, né? E a FIV, ICSI, na verdade, é você colher os ovos, colher o espermatozoide e ele vai ser feito no laboratório. Vai ser feito congelado. Depois a paciente vai passar, hoje se preconiza fazer frisol, que a gente fala, a gente congela todos os embriões, até para a paciente diminuir o processo inflamatório de todos os hormônios que ela tomou. E depois ela se prepara, a gente prepara o endométrio, prepara a casinha e ela vai lá e faz uma transferência embrionária. Amanhã, inclusive, eu tenho uma paciente minha fazendo uma transferência embrionária. Como é que eu explico para as pessoas sobre... Sabe que eu sou lá de Dom Pedrito, né? Lá em Dom Pedrito tem muito isso, né? Eu digo para as pessoas, sabe, tipo vaca, assim, inseminação é igual vaca, vai lá e bota o sêmen para dentro. Mas é igual, né? Mesma coisa. Igual, né? A biologia é a mesma. Agora já a FIV, a ICSI... Mas hoje até no gado se faz né? transferência embrionária, né? Ah, é? Tem uma paciente minha aqui em Água Doce que ela tem um laboratório de FIV. E ela transfere já o embrião bovino dentro das vacas. Então, a principal diferença é essa. A inseminação é com o sêmen e a fertilização é o embrião prontinho lá, o bebezinho que já coloca lá dentro. Uhum. Muito legal. É isso, bebê de proveta. É o bebê de proveta. É. E assim, a gente também, hoje assim, as mulheres que esgotaram a sua possibilidade de ter gestação com óvulos próprios. Uma paciente que passou, por exemplo, uma quimioterapia jovem por um câncer de mama. Eu mesma estou estimulando uma paciente, tenho visto ela agora todos os dias, uma paciente de 30 anos com câncer de mama. E a oncologista me mandou para quê? Para ela fazer o congelamento de óvulos, ela vai coletar segunda ou terça, porque ela precisa fazer uma quimioterapia antes da cirurgia. Porque é um tumor grande, de 2 centímetros, então a oncologia preconiza você fazer quimio antes da cirurgia para diminuir o tamanho do tumor. E as quimioterapias e as radioterapias, elas fazem menopausa na paciente. Às vezes a paciente não consegue recuperar a fertilidade. Então essa paciente, ela vai coletar os seus óvulos nessa semana, congelar. A paciente que acabou os óvulos. Eu tenho vários bebês de ovo doação. O que é isso? É um bebê que a mulher utiliza óvulos de uma outra mulher. Mulher mais jovem. Eu tenho uma paciente agora de 44 anos, tá gestante de um menininho, que deu ovo doação. Tem uma de 47 agora que vai receber um embrião de ovo doação. Então, se faz um pareamento de características físicas, né, semelhantes, e a paciente aceita ou não a doadora, daí a doadora doa parte dos seus óvulos. Isso chama-se ovo doação compartilhada. O marido coleta o sêmen e a paciente vai gestar. Eu tenho uma menina de 2 anos, tem mais uma de 1 aninho, tem mais grávida, tem mais... O termo ovo doação é porque é uma doação mesmo ou você compra os óvulos? Não, você não... só pode comprar óvulos importados. No Brasil a gente tem um banco de óvulos que traz óvulos de fora do Brasil, né? Se trazia muito óvulo da Ucrânia, né? E daí depois que estourou a guerra, isso parou. Mas, assim, vem óvulos da Argentina, principalmente, né? Porque nesses lugares, as pacientes podem doar para receber dinheiro. No Brasil, a gente usa o termo ovo doação, porque ela vai doar parte dos seus óvulos, mas não é totalmente isento de custo. A doadora de óvulos, ela vai ter o benefício do compartilhamento da despesa do seu tratamento. Por exemplo, cada clínica trabalha de um jeito. Eu vou dar o jeito de São Paulo, que é onde eu fiz minha formação. A doadora vai lá, coleta 30 óvulos. E ela vai deixar 15 óvulos para doação. Então, as mulheres que vão receber estes óvulos vão custear parte do tratamento dessa paciente. Ela não pode receber dinheiro em espécie.
Ela tem, por exemplo, um laboratório de forma gratuita, que não vai pagar o laboratório. Se ela conseguir doar para 2 mulheres, ela vai ter a medicação de forma gratuita. Então, ela vai ter pouco custo. E ela vai ficar com uma parte dos óvulos e outra parte ela vai doar. Existem critérios para você ser doadora, né? Você tem que ter uma excelente reserva ovariana, o Conselho Federal de Medicina proíbe ovo doação acima de 37 anos. Em São Paulo, eles não pegam ovos com mulheres com mais de 35, porque até 2022 o limite no Conselho Federal de Medicina era 35. Você tem que estar isenta de qualquer doença infecto-contagiosa, então você tem que ter exames recentes assim, 1 semana antes da coleta. Faz de novo. E você precisa ter um cariótipo, que é a tua parte genética normal. Legal. Pode compartilhar. Os homens também podem doar sêmen, se quiserem. Mas no Brasil também não ganha dinheiro, né? Não. Nos Estados Unidos ganha. Porque a gurizada ia fazer faculdade lá, ia fazer doação de sêmen para ganhar dólar. É verdade. Mas óbvio, né? Um monte de filho perdido por aí. Aqui nem útero de substituição. Não, tá ajudando outras pessoas que têm dificuldade. Gente não pode ter... a gente também tem útero de substituição, né? Eu mesma orientei um útero de substituição agora para uma menina de 20 e poucos anos. Porque ela perdeu o útero com 26 anos porque ela teve um tumor maligno no útero, né? Ela tem ovário e ela pode engravidar com um útero de substituição, desde que seja parente até 4º grau. Uma irmã, uma prima, uma tia, até a mãe se for jovem. Ou se a mãe se predispõe a gestar por ela. Mas não pode ter nenhum envolvimento econômico. Mas também a pessoa que está gestando, ela tem que ter toda a assistência médica paga pelo proprietário do bebê, tu tá entendendo? Pelo pai e pela mãe biológicos. Legal, muito bom. Não sei se eu concordo com isso de não poder cobrar, mas enfim, deixamos essa para outro podcast. Show? Então tá. Acho que pra gente fechar, assim, quais que seriam, assim, como nesse podcast a gente aborda muito, assim, ao longo da idade, né? Porque a gente vai falando sobre as mudanças que vão acontecendo no envelhecimento, né? Então, quais seriam, assim, os tratamentos talvez mais indicados para cada faixa etária? Para a mulher de 45 anos ou mais, se ela deseja engravidar, não engravidar com óvulos próprios. Buscar ovo doação. Então. A taxa de gravidez 45 anos ou mais é de 1% em fertilização in vitro. É igualzinha a de gravidez natural. Então, não adianta você oferecer um tratamento que a paciente vai gastar uma fortuna e não vai aumentar suas taxas. É até antiético você oferecer um tratamento para uma paciente dessa. Então, ovo doação é a questão para a mulher com 45 anos ou mais. Eu nem faço fertilização in vitro acima dessa idade. E se faço, eu vou fazer uma de 44 agora, mas ela também está sabendo que a taxa de gravidez dela é de 5%. Então, a gente tem que ser muito honesto, porque é muita expectativa. Você causa muito estresse psicológico, gasto financeiro. Então, a honestidade ela tem que prevalecer. Então, a paciente que não tem útero, ou que tem útero, ou doença sistêmica, né? Tipo um lúpus descompensado, um útero que já está muito doente por endometriose, ela pode optar por útero de substituição, né? Então, para as mulheres mais idosas, mais velhas, é ovo doação. Vai aumentar a taxa de sucesso de 1% para 50%, 60% de gravidez. Não tem por que você usar óvulos próprios, né? Porque a taxa de embrião geneticamente alterada é muito alta. Mulher de 42 anos, para cada 4 embriões que ela produzir, 3 vão ter alteração genética. Bom, eu espero que com esse podcast a gente tenha quebrado aquele estigma, né, de que, tu é muito nova, hoje em dia a mulher de 40 anos está engravidando, o avanço da medicina. A medicina avançou, mas os ovários, pelo visto, estão ficando mais velho, mais rápido. Eles ficaram parados no tempo, eles não pai é quem cria, né?
A medicina reprodutiva, ela evoluiu muito em tecnologia. A gente tem muita coisa em tecnologia. Hoje já tem inteligência artificial para avaliar a qualidade de óvulo, para avaliar a qualidade de embrião. Muito. Aumentou muito a tecnologia, aumentou muito o custo. Mas o que mais chama a atenção é que não melhorou em absolutamente nada as taxas de gravidez e de nascidos vivos. Por mais que a gente melhore a tecnologia, que a gente tenha como avaliar a qualidade até do óvulo. Hoje existem exames assim que são caríssimos para avaliar a qualidade do óvulo que você retirou, né? A qualidade do sêmen. Não tem milagre. É o envelhecimento, é aqui. Vocês estão trabalhando com envelhecimento, é o envelhecimento. Então, não houve melhora nas taxas reprodutivas em nenhum lugar do mundo com o aumento da tecnologia. E isso é o tempo. É o envelhecimento que vocês estão abordando aqui no podcast de vocês. Show de bola. Triste, né? Mas então... É uma triste realidade. Isso aí. Mas então vamos deixar uma mensagem aí para as mulheres. Suas considerações finais e redes sociais, doutora Carla. Minha consideração... Dizer? Eu só vou dizer uma coisa. O tempo, ele é o inimigo número 1 da fertilidade. Casais que levam anos para procurar um especialista, eles perderam um tempo precioso das suas vidas. E muitas vezes eles vão chegar no especialista e a gente não vai conseguir entregar o resultado que eles esperam. Então, não esperem. Façam pelo menos uma avaliação. E eu tenho visto muita dificuldade dos casais chegarem. Casais com 12 anos de infertilidade sem espermograma. É verdade. Então, assim, o tempo ele é o inimigo número 1 para tudo. Então, pelo menos uma avaliação, acho que os casais que têm interesse... Hoje, me brilha os olhos o casal que chega para fazer aconselhamento reprodutivo. Eu nem acredito quando eu atendo um casal desse. Né? Eu fico... O pessoal tá abrindo a mente, né, aos Claro, poucos. com certeza. Então, é o tempo, gente. O tempo é inimigo da fertilidade. O tempo, nosso envelhecimento, nosso estilo de vida, né? Show. Suas redes, @ É doutora Carla... eu não tenho site, né? Status ou é tudo junto? Muito obrigada, eu não sei. Não lembro, tô velha. Existe uma coisa chamada, o Miola deve saber, né? Névoa do climatério, névoa mental. Tá nessa fase. Vamos ver Quase se eu nessa. acho aqui. Esquecendo, porque... É doutora Carla Stats, meu Instagram. Doutora.Carla Stats. Eu só tenho Stats Instagram. com 2 As, né? Stats é com 2 As. Muito bem. Então, Carla, obrigado por ter vindo aí, muito legal. Tava louca pra vir conversar sobre isso. E então vocês que estão nos ouvindo aí, né? Espero que tenham aprendido bastante. Acho que esse é um episódio bem importante. A gente agradece muito a audiência. Lembrem de seguir as nossas redes, @geriatriacomiola no Instagram, TikTok e YouTube. E até o próximo episódio. Um abraço e até mais. Abraço, tchau, tchau.